Olá, você está no espaço Face de Cristo e aqui é o local para católicos verdadeiros. Hoje nós vamos apresentar quem somos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Nós somos uma solução tecnológica dedicada aos fiéis da Igreja Católica Apostólica Romana. Nossa missão é construir uma base sólida nos ensinamentos bíblicos e na revelação da doutrina da Igreja. Atuamos junto com jovens, adultos, líderes, famílias e fiéis em geral, que, desejosos pela verdade, buscam solidez e fortalecimento da sua própria fé, bem como oferecer esse mesmo suporte aos que estão em sua volta. O Espaço Face de Cristo está programado para servi-los 24 horas por dia e 7 dias por semana no WhatsApp, permitindo que católicos de verdade tirem dúvidas, estudem e sejam aconselhados. E de modo muito simples, na prática, como que funciona? Bom, primeiramente, resta-nos saber que o Espaço Face de Cristo, olha que bacana, na hora da gravação, um católico conversando conosco aqui. Então, como eu estava falando, o Espaço Face de Cristo, ele tem a capacidade de responder perguntas simples e perguntas também complexas, todo tipo de pergunta. Mas vamos supor que você tem uma pergunta básica da fé católica, que é essa aqui que eu vou digitar. Por quê? Porque padres não casam. Uma pergunta simples. E vamos ver a capacidade do Face de Cristo nos responder, lembrando que o Face de Cristo ele tem até 3 minutos para nos dar essa resposta. Católico pergunta: por que padres não casam? Vamos lá. Face de Cristo, estamos aguardando a sua resposta e a resposta chegou. Vamos lá ver a complexidade, a qualidade da resposta, baseada na nossa fé católica, na tradição da Igreja. Olha lá. Os padres não se casam, porque na tradição da Igreja Católica Apostólica Romana, eles são chamados ao celibato. O celibato é uma escolha livre e dedicada para se consagrar totalmente a Deus e à obra pastoral, renunciando ao casamento e vivendo em castidade. Na prática, remonta aos ensinamentos de Jesus Cristo e à tradição apostólica. Em Mateus 19, Jesus fala sobre aqueles que escolhem permanecer celibatários por causa do reino de Deus. Mateus 19, 12. O apóstolo Paulo também encoraja o celibato como modo de buscar uma vida mais plena no serviço ao Senhor, como podemos ver em Coríntios 1, do capítulo 7, do 32 ao 35. O celibato dos padres é um exemplo de renúncia e entrega total a Deus, permitindo que se dedique inteiramente ao serviço do povo de Deus, sem as preocupações e obrigações familiares. É uma forma de viver a imitação de Cristo, que também viveu uma vida celibatária. No entanto, é importante ressaltar que o celibato é uma disciplina da Igreja, e não um dogma, ou seja, é uma prática disciplinar que pode ser alterada pela autoridade da Igreja. Alguns ramos da Igreja permitem que homens casados sejam ordenados padres, como, por exemplo, os padres do rito oriental. A Igreja Católica reconhece o valor tanto do estado matrimonial quanto do celibato, pois ambos têm seu lugar na vida cristã. No entanto, a escolha pelo celibato clerical é um chamado especial que envolve
uma entrega total ao serviço de Deus e da comunidade cristã. Então podemos ver que as respostas do Face de Cristo, elas são totalmente respaldadas por contextos bíblicos e também baseados na doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos imaginar um outro cenário. E nesse cenário, você está fazendo um estudo bíblico. E dentro desse estudo bíblico, você deseja saber o que significa, ou melhor, o que são os livros pentateucos. Isso, pentateucos. Vamos lá? Concluir e enviar. Católico pergunta: o que são os livros pentateucos? Vamos lá. Espaço Face de Cristo. Veja bem, nos respondeu em um tempo muito inferior a 3 minutos. O que ele nos responde? Os livros pentateucos são os primeiros 5 livros da Bíblia, que também são conhecidos como a Torá ou a Lei de Moisés. Eles são considerados como os principais livros fundacionais do Antigo Testamento e têm grande importância tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo. Os cinco livros pentateucos são Gênesis, daí fala sobre Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Para adiantar, eu não estou lendo aqui os detalhes de cada livro. E aqui conclui: esses livros são considerados fundamentais na revelação da vontade de Deus para o povo de Israel e contém importantes ensinamentos morais, legais e religiosos que ainda são relevantes para os fiéis hoje. Falando um pouquinho, até aproveitando esse contexto aqui, e falando que eu achei muito providencial, e falando um pouquinho de ensinamentos morais, legais e religiosos, nós vamos fazer uma pergunta um pouquinho mais aleatória, solicitando um direcionamento, um acompanhamento, uma oração, uma pessoa que está enfrentando algumas dificuldades e questões pessoais mesmo, De repente psicológicas, sentimentais, alguma crise. Vamos bolar aqui uma realidade. Olha só. Estou com crise na fé e sem ânimo. Peraí. Ânimo para rezar. Então nós fizemos uma pergunta um pouquinho mais aleatória, Uma pergunta voltada um pouquinho mais, uma pergunta mais subjetiva, digamos assim. E vamos ver o que o Espaço Face de Cristo responde. Então, ele interage conosco e diz assim: lamentamos ouvir que você está enfrentando uma crise de fé e falta de ânimo para rezar. Nesses momentos difíceis, é importante buscar forças e orientação na Sagrada Escritura e nos ensinamentos da Igreja para fortalecer a sua fé novamente. No livro de Salmos, encontramos diversas passagens que falam sobre a necessidade de clamar a Deus em tempos difíceis. O Salmo 42, versículo 5 diz: porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Essa passagem nos encoraja a não desistir, mas sim confiar em Deus e buscar nele a nossa força e consolo. Além disso, é importante lembrar que ser humano também faz parte da jornada espiritual. Todos nós passamos por momentos de dúvidas e fraqueza. No entanto, é nessa hora que devemos buscar apoio em nossa comunidade religiosa,
seja um sacerdote, um diretor espiritual ou um grupo de fiéis. Eles podem lhe oferecer orientação e apoio nesse momento difícil. Também sugiro que você se volte para a oração do terço, que é uma poderosa oração mariana. Nossa Senhora pode interceder por você e ajudá-lo a encontrar a paz e a fé renovada. Não desista da sua fé. Continue buscando a Deus através da oração e da meditação nas Sagradas Escrituras. Lembre-se de que a jornada da fé é uma caminhada e que Deus está sempre ao seu lado, mesmo quando não consigamos sentir sua presença. Maravilhosa a resposta, né? E aqui a gente pode evoluir, como pedir oração. Você quer ver? Você poderia rezar. Opa, peraí. Rezar comigo nessa intenção. Vamos ver? Só para vocês entenderem que dá para ir evoluindo e aprofundando, né? Pedindo direcionamento. Vamos ver se o Espaço Face de Cristo tem essa capacidade. Eu não vou ler, para o vídeo não ficar mais longo do que já está, tá? Mas aqui está uma oração. Claro, querido, aqui para acompanhar, estou aqui para acompanhá-lo em oração. Vamos rezar juntos, pedindo a Deus que conceda a luz da fé e o ânimo para perseverar na vida espiritual. E aqui, o Espaço Face de Cristo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo essa oração. Faz uma oração maravilhosa, que eu não sei qual oração que é, tá? Mas eu tenho certeza que é uma oração maravilhosa. Então é isso. Se você desejar ter um acesso pessoal, né, para tirar suas próprias dúvidas, estudar, rezar, receber bons direcionamentos, né, você pode conhecer o plano individual no topo da nossa página, no topo da página do nosso site, que é www.facedecristo.com. E assim você terá também este acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? E poderá você mesmo interagir da maneira que você quiser, seguindo, né, aí a realidade que você está vivendo. O Espaço Face de Cristo, como já disse no início, é o local para católicos verdadeiros. Que o Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. Até mais.